E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o dia, tô gravando o dia 61, então conseguindo alcançar aí o meu atraso na semana retrasada. Mas vamos lá, nós terminamos Levítico e estamos iniciando o livro de Números. Então nós lemos no dia 61 Números 1, Números 2, Salmos 61 e também João, iniciamos o Evangelho de João. Então, eu vou ler para vocês aqui, eu separei em Números, capítulo 1, eu separei alguns versículos, 3, 50 e 53. Eu estou lendo na versão Almeida 21, tá? É uma versão um pouco diferente, mas não tão diferente da de vocês. Diz o seguinte: tu e Arão, Deus falando com Moisés, tu e Arão os contareis segundo os seus exércitos, os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os de Israel que podem sair à guerra. Tu encarregarás os levitas do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, administrarão o tabernáculo e acamparão ao seu redor. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que a ira não se acenda contra a comunidade dos israelitas. Por isso, os levitas cuidarão da guarda do tabernáculo do testemunho. Aqui nós precisamos entender o seguinte: Gênesis, a criação, dilúvio, daí nós temos o chamado de Abraão, passa-se por Isaac, Jacó, de Jacó se levanta uma nova nação, Israel, Deus muda o nome dele, Deus fere ele e muda o nome dele para Israel, porque ele lutou com Deus. Daí nós temos, ao final disso, José é vendido, vai ao Egito, passa a ser governador, né, de todo o Império Romano, e toda a família de Jacó, ou Israel, vão para o Egito. Findou-se Gênesis. Aí nós iniciamos Êxodo. Êxodo está relatando Deus salvando, libertando o seu povo do cativo ou da escravidão no Egito. Então nós temos Êxodo tratando de Deus se manifestando aos hebreus e libertando eles, entregando a eles a liberdade, junto com essa liberdade, os 10 mandamentos. Aí nós começamos o livro de Levíticos, lembrando que o povo agora já estava no deserto, e o livro de Levíticos é Deus mostrando quem ele é, Deus mostrando a sua santidade, e para mostrar a sua santidade ele requer também que o seu povo seja santo. Então ele dá algumas regulamentações e ensina, instrui ao povo através de Moisés como se relacionar com Deus. E agora, no livro de Números, nós vemos aqui Deus conduzindo, preparando, estruturando esse povo para a terra prometida. Aqui nós vemos em Números uma história diferente de Levítico, que é a história de Deus, praticamente seria isso, basicamente seria isso. Em Números é a história do povo. Então começa a contar o que esse povo estava vivendo ali no deserto, né? Como que Deus para um pouquinho, é como se o livro parasse de falar um pouquinho das regulamentações, do que Deus está instruindo, e agora começasse a contar o que eles viveram, ou seja, colocando em prática o que Deus ensinou. Então, Números é colocar em prática, e aí as dificuldades de se colocar em prática aquilo que Deus instruiu e ensinou como regulamentações, sacrifícios, toda a orientação de santidade de Deus em Levítico. Entenderam? Então, eu quis fazer essa ordem cronológica aí dos 4 primeiros livros, só para você entender. O próximo livro nós vamos ver é o Deuteronômio, e aí fecha os 5 primeiros livros, que é chamado de Torá ou o Pentateuco, que são 5 livros que a história
denomina como livros escritos e inspirados por Deus, escritos por Moisés, tá ok? Então aqui, a primeira coisa que Deus instrui aqui para Moisés e Arão é fazer um recenseamento, né? Um censo, é ver quem tem acima de 20 anos para a guerra. Por quê? Porque vai vir um momento que será um momento de guerra, então eles precisam começar a se estruturar de forma militar. Por quê? Para a conquista da terra. E vai ser um bate-papo muito bacana. Nós vamos caminhar aí por Deuteronômio, nós vamos conhecer um pouquinho 1 Samuel, 2 Samuel, nós vamos ver Josué. Olha, vai ser muito bacana. Josué, Juízes, né? 1 Samuel, 2 Samuel, vai ser muito bacana porque nós vamos entender essa história, o discorrer da história hebraica, tá? E o meu objetivo é passar isso para vocês, tá bom? E aí, Números 2, nós lemos em Números capítulo 2, eu separei o verso 2 e 31, diz o seguinte: os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro a certa distância, cada homem junto à sua bandeira com os emblemas de sua família. O número total dos homens recenseados no acampamento de Dan, de acordo com os seus exércitos, foi de 157.600. Esses marcharão por último junto às suas bandeiras. Então, fazendo um link aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 2, e gostaria que vocês procurassem entender o que eu vou explicar. O que o livro tenta mostrar para nós era o formato do acampamento deles, como que era. Então, vamos imaginar que aqui no centro eu tenho a tenda do encontro, a tenda da consagração, onde ficava e se fazia todos os sacrifícios. Depois disso, nós temos ao norte os meraritas, que são os levitas, né, da linhagem merarita, tá? Então, estão em cima. Ao sul, nós vamos ter aí os coatitas, que também descendentes de Levi, e nós vamos ter aqui ao oeste a linha dos outros filhos, né? Que são os gersonitas, os filhos de Gerson. Então, fechou aqui norte, sul e oeste. Ao leste, nós vamos ter isso tudo em volta da tenda do encontro, tá? Para ficar bem claro para vocês. Ao leste, nós vamos ter os sacerdotes, né? Então, fecha a primeira camada em volta da tenda. Por quê? Para proteger a tenda, guardar a tenda e evitar que os hebreus comuns, estrangeiros, pudessem entrar na tenda e serem mortos, ou profanar, ou levar impureza para dentro da tenda de encontro. Então eles ficavam todos em volta da tenda, que era onde Deus habitava no meio deles. Deus está se fazendo ali no meio deles, é o centro. Por quê? Porque assim, nós vamos ver lá na Idade Média, e também se via em outros reinos, que as pessoas se formavam em volta do palácio, em volta do rei. Como Deus é o rei, é o centro de tudo, ele está no centro e em volta está todo o povo. E aí nós começamos a ver as cidades de Deus sendo construídas, todas em volta do próprio Deus. E aí a outra camada em volta nós temos as tribos. Cada tribo com as suas bandeiras, com o seu povo, ficava ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Então, 3 ao norte, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao oeste e 3 ao leste, totalizando aí 12 tribos, elas ficavam ali em volta. Lembrando que das 12 tribos, 2 eram os filhos de José, lembram? Né? Porque os levitas estão em volta, né? Classe ali sacerdotal também, e aí nós temos os filhos de José, tá bom? Fechando essas 12 tribos, tá ok, pessoal? Foi só um pouquinho da história bíblica dentro do conceito que nós estamos vendo, e totalizou todos os exércitos, 157.600 homens. Esses marcharão por último junto às suas bandeiras,
tá ok? E aí nós lemos o Salmo 61, verso 8. O salmista fala para nós o seguinte: então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. A pergunta é, nós temos, dentro do que nós lemos no capítulo 1 e 2 de Números, nós temos Deus no centro? Nós estamos colocando Deus no centro das nossas vidas? E se estamos, o salmista nos fala o seguinte: para cantarmos louvores, nos alegrarmos. E é interessante isso, porque o cantar louvores para o povo hebreu tinha e tem um significado muito forte, que nós não levamos em consideração e nós não temos isso enraizado em nós. Quando nós vemos o povo saindo, atravessando o Mar Vermelho e o mar fechando os egípcios, os hebreus cantam, né? A irmã de Moisés canta, Miriam canta, né? Tem lá o cântico de Miriam. Nós vamos ver também em diversos outros momentos os cânticos. Eles criam os cânticos glorificando a Deus, agradecendo a Deus pelos livramentos, pelas maravilhas, por tudo que tem feito. Nós vemos lá no Novo Testamento que Isabel elabora um cântico quando vê Jesus. Maria elabora outro cântico, sabendo que houve um encontro ali das barrigas, né? Ou dos bebês, João Batista na barriga de Isabel e Jesus na barriga de Maria. Há um chacoalhar ali, um mover, um cumprimento do que já havia sido falado na palavra. Então elas cantam. Então o cântico está na boca dos hebreus, dos filhos de Deus. Os judeus cantam. A grande pergunta é: quando que nós cantamos? E aí o cântico que o salmista está falando não é o cântico que nós vamos à igreja e cantamos, mas é formar canções de louvores do nosso dia a dia. Um exemplo simples eu vou dar para vocês. Eu e as crianças ontem fui colocar eles para dormir, e aí quando fomos dormir, fomos orar, e aí pedimos a Deus para poder cuidar da mamãe. Mamãe estava doente, está doente ainda, para Deus curar, trazer cura. E no dia de hoje, Paloma amanheceu bem, disposta. Então a primeira coisa de manhã, quando nós percebemos que mamãe estava bem, foi o quê? Reconhecer que oramos e Deus agiu. É o agradecimento, é o louvor. Agora o ideal, se fosse um hebreu, se fosse uma família de judeus aqui, nós teríamos formado um cântico, nós teríamos escrito e cantado as maravilhas que Deus fez no nosso meio. E é isso que o salmista nos convida, a cantar louvores ao nome de Deus, cumprindo os meus votos a cada dia. Cumprindo que votos? Os votos daqueles que nós fazemos de que serviremos ao nosso Deus, a Ele oraremos, a Ele clamaremos, a Ele buscaremos socorro, a Ele agradeceremos. Enfim, a tudo a honra e a glória a Deus, Deus estando no centro de todo o nosso universo, digamos assim. E aí, para fechar, nós iniciamos João capítulo 1, e o texto ficou grande que eu escolhi aqui. Deixa eu encurtar ele um pouquinho. Aliás, deixa eu ler ele todo, e aí você me acompanha se quiser. João, eu separei alguns versículos, 19, 20, 23, 25, 27, 31 e 33. Diz o seguinte: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, porque João estava fazendo um alvoroço. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o ungido, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo esperado e tão falado desde de Gênesis, né, capítulo 3. João então respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Interrogaram-no: então, por que você batiza, ou por que você mergulha as pessoas nas águas?
se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. E não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Bacana. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui: Deus levanta um homem para anunciar a vinda do Messias. Detalhe importante, já estava escrito isso em Isaías, né? Eu sou a voz do que clama no deserto. João, sabemos pela história relatada na Bíblia, que ele vivia no deserto, ele foi criado no deserto, comendo mel silvestre, gafanhoto e vestia pele de animais. Cara extremamente bruto, né? Para os tempos de hoje, para esses homens fracos, emasculados, João é louco. Mas não, João sabia da sua missão. Então João relata exatamente o seguinte: os fariseus religiosos vão para ele: quem é você? Porque ele estava criando um alvoroço. Não, fica tranquilo. Eu não sou o cara ainda virá. Eu sei que ele virá porque me foi revelado que ele viria, e aquele ao qual o Espírito Santo descer e permanecer, ele é o Cristo, ele é o cara. Então João Batista revela para nós a grande pergunta que muitos crentes não sabem, se perguntam, mas não sabem da resposta. Se Jesus não pecou, por que ele precisou ser batizado? Já que João pregava um batismo de arrependimento. Ele fazia as pessoas entrarem na água para purificarem, um simbolismo da purificação de seus pecados. Então, se Jesus não pecou, por que ele foi batizado? João responde: para que fosse revelado que ele é o Filho de Deus. Não é porque Jesus pecou que ele foi batizado, mas para que o Espírito Santo de Deus descesse na vida de Jesus. E aí, nesse momento que é relatado nas Escrituras, e mais à frente nós vamos ver, quando o Espírito Santo desce a Jesus em forma de pombo, e se ouve a voz, e não foi só João que ouviu, todos que estavam ali ouviram: este é o meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, em quem tem prazer. Essa voz, junto com o Espírito Santo, junto com Jesus, é a Trindade se manifestando no meio dos homens. É o momento onde nós vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos. E disso daí nós temos a Trindade Santa, né? O nosso Deus se manifestando em três formas. É o que Gênesis 1:26 fala: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui os três aparecem, aqueles que falaram façamos. Então, por que Jesus foi batizado? Para revelar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Então, falando as palavras de João, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Aquele era o momento de revelação de Jesus. A partir daquele momento começa o ministério de Jesus. Ele vai para o deserto, 40 dias de jejum e oração e meditação. Ele estava o quê? Recebendo de Deus todas as instruções, creio eu, para o seu ministério, se fortalecendo espiritualmente para o que viria, estando preparado para realizar milagres e disseminar a boa palavra ou as boas novas, né? E aí, a partir daí, Jesus é tentado, e ele só resiste a essa tentação do diabo porque ele é Deus, ele é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. E aí Jesus deslancha no seu ministério. Amém, queridos? Fique com Deus.